A minha sensação, Paulo, é que esse governo entrou no modo dane-se. Eles começaram a gastar tresloucadamente. Olha o caso dos Correios, que vergonhoso. Os Correios não pagaram o plano de saúde dos funcionários. Os Correios estão à beira da insolvência. Lá em 2022, o Bolsonaro entregou ele com lucro. Em menos de 2 anos e meio, nós estamos quase na insolvência e ainda assim contratando shows. Veja, depois nós vamos comentar, inclusive, desse probleminha de por que o governo continua gastando de forma descontrolada dinheiro com cultura, com comunicação e com educação. A gente pode falar disso agora, nessa pauta mesmo, né? Porque realmente é uma coisa impressionante, né? Impressionante. 4 milhões aí para o show do Gilberto Gil, sendo que o público, se os funcionários do Correios tiverem que ir, terão que pagar também 1.500 e pouco. Exato. Em teoria, se o dinheiro é público, esse show deveria ser de graça, né? Já que ele não deveria ter retorno financeiro. Se é um show com dinheiro público, é para que não haja retorno financeiro para um artista. Veja, não estou nem criticando o mérito da questão, se ele é ou não é bom artista. Aí é outra questão que a gente pode levantar. Eu vou até apontar por que essas áreas aí, cultura, educação e comunicação, são as vacas de ubres gigantes do governo. Por que todo governo corrupto tende a usar essas 3 áreas, cultura, educação e comunicação, para esvair tanto dinheiro? Porque aí você não consegue dimensionar. Quanto custa um show da Margareth Menezes? Vale 640 mil reais? Eu não consigo dimensionar. Então você pode pôr o valor que você quiser. Eu vou distribuir 4 milhões de reais para um show do Gilberto Gil, vindo dos Correios que estão falidos. É mais importante financiar o show do Gilberto Gil do que pagar o plano de saúde dos funcionários. É essa sensação que fica para o brasileiro comum. Imagina o funcionário dos Correios como é que deve estar sentindo. Agora, se fosse, por exemplo, um outro órgão de algum outro ministério, comprou lá X carros, carro tem valor de tabela, vai ser facilmente percebido se houve superfaturamento. Agora, como é que eu vou alegar que houve superfaturamento em 4 milhões para o show de Gilberto Gil? Vale ou não vale? É por isso que sempre educação, cultura e comunicação são as áreas em que o dinheiro é desperdiçado e a gente não consegue controlar. Não tem como medir isso. Então, de longe, quem estiver fora do Brasil, se um alienígena olhar de cima vai dizer, não, isso aí não é um país, isso aí é uma baderna. Porque a corrupção, e aí eu vou citar o presidente Lula, né? Muita gente achou que eu jamais iria voltar porque político quando rouba submerge. Ele voltou. A gente está vendo tudo. É citação dele. Foi ele quem falou isso. Foi ele que falou. A extrema imprensa pode alegar que foi ato falho, que foi xiste, deixa ele falar que vai um atrás do outro, ato falho. Se fosse o Bolsonaro, era paulada na cabeça até tanto sangrar. Que a comunicação está aí como uma da área que desperdiça dinheiro, né? A gente lembra daquelas palestras multimilionárias para apresentadores de TV. Como é que isso vai dimensionar se uma palestra vale, de fato, 300 mil reais, 400 mil reais? É uma área que propicia a corrupção. De novo, oportunidade, né? O Brasil podia usar isso aí para legislar melhor sobre essas áreas. Você não pode dizer que um show do Gilberto Gil, que é uma pessoa de sucesso financeiro, pela qualidade musical dele, há quem aprecie, há quem goste, mas uma pessoa como ele precisa de dinheiro público para fazer um show. Eu conheço vários artistas aqui na minha cidade que precisam muito mais de dinheiro público porque estão no início de carreira. Eu não concordo que haja 4 milhões de reais para um cantor de sucesso que tem, com certeza, condições financeiras de bancar o próprio show. Pois é. E, além disso, ainda cobra ingresso. É um artista extremamente talentoso, né? Não podemos entrar nessa questão, como você bem disse, só que isso aí chega a ser um absurdo, né? Ou seja, os Correios patrocinam, né, é a cota master, 4 milhões de reais, e os funcionários dos Correios, se quiserem ir, terão que pagar um preço de luxo, né, que não está para o alcance deles, de 1.500, acho que 50 reais. É demais, é demais. Agora você falou numa coisa bem interessante do lado da cultura, né, os filmes também, né, que são apoiados aí pela lei Rouanet e pela lei do audiovisual, é a mesma coisa, viu, Pizzolato? Porque, embora você tenha uma tabelinha ali que sirva apenas para dar um norte, ninguém tem como mensurar o valor de uma capacidade intelectual. Né? Um diretor pode chegar e falar, não, mas para dirigir isso aqui eu cobro 3 milhões, 10 milhões, entendeu? E por aí vai, e por aí vai. E aí você tocou aí o dedo numa ferida aberta. Realmente a cultura
entra nisso aí. E depois nós vamos falar sobre a questão da ministra da Cultura, a Margarete Menezes, que também está totalmente enrolada aí com a justiça. Mas a questão de insegurança que nós vemos no governo é justamente nessa vontade louca, nessa ânsia desesperada de arrecadação, de aumentar a arrecadação via impostos. Muita gente se assusta porque o governo precisa de dinheiro para bancar os seus custos, as suas despesas, a sua dívida pública. Como assim? Como o caso do Gilberto Gil também é imoral. Ah, mas a lei permite que o Correio financie o meu show. De novo, vai do indivíduo, vai do caráter individual. Se a pessoa oferece a um Gilberto Gil, que é um cantor de sucesso, como nós já mencionamos, que dispensaria esse dinheiro, porque eu tenho certeza que ele conseguiria financiar esse show na iniciativa privada com tranquilidade, dada justamente a fama, o sucesso e a qualidade musical dele e a todo o público que o aprecia. Por que ele precisa desse dinheiro? Ele não põe a mão na consciência e pensa assim, pô, esse é dinheiro do Estado. É um dinheiro do Estado que não vai voltar para o Estado de nenhuma forma, porque os impostos arrecadados aí não vão cumprir com isso aí, até porque a gente sabe que o canal de saída do dinheiro é bem diferente do canal de entrada do dinheiro num governo como esse que é populista e infelizmente patrimonialista. Então tem razão a nossa audiência, que eu tenho certeza que depois nos comentários vai se mostrar indignado, mas tem que ficar indignado mesmo. A indignação faz parte, ela pressiona o teu deputado, o teu senador, pressiona para as próximas eleições, para que a gente não esqueça que tipo de governo foi colocado aí. Não, com toda certeza, né? E aquele cara que for assistir o show tá achando, eu vou porque eu tenho dinheiro no bolso, eu sou abonado. Ele está sendo enganado, né? Porque ele está pagando o show 2 vezes, né? Porque o dinheiro do imposto é dele também. Entendeu? Ele está pagando pelo show 2 vezes. Se você mexe com a cultura, e por isso que eu falei antes que cultura, educação e comunicação são as áreas que eles aproveitam para tirar todo o leite dessa vaca do dinheiro público, porque é difícil de mencionar, a gente nem discute, será que vale ou não vale isso? E tem um extra ainda, porque essas áreas, cultura, educação e comunicação, são justamente aquelas que formam o brasileiro. Veja o caso da educação, nosso grande elefante branco que é o Ministério da Educação. Tem lá palestras que custam milhões, tem pesquisas que custam milhões. E a educação brasileira já deve estar entre as melhores do mundo, né? Tanto que o Lula proibiu a divulgação dos dados do SAEB, de tão bom que deve ter sido o resultado. É mais uma tragédia que a gente vai ter que resolver no futuro, né? Aquele exemplo metafórico que eu sempre dou, né? Veja, essa ideia de que a pessoa não consegue aceitar ou então enxergou errado, vem justamente do populismo, porque o populismo do Lula ele é antigo, né? De retroceder, a gente vai ver o PT nascendo lá nos anos 80, final do regime militar. E ele veio tomando as universidades, por isso o Ministério da Educação, ele vem financiando ONGs que influenciam a educação, ele influencia milhões e milhões de pessoas pelo mundo na área da educação. Sou suspeito para falar porque eu estou na área da educação, mas os colegas professores sabem muito bem disso. É uma área que recebeu muita atenção da esquerda desde sempre. Foi um erro cometido lá atrás pelos militares, nos anos 60, chamada teoria da panela de pressão. Eles, para evitar que houvesse uma revolução de dentro do Brasil, uma guerra civil, eles entregaram a universidade e a cultura para a esquerda. E a esquerda foi aparelhando a universidade e gerou essas mentes. Aí tu soma isso ao populismo. O populismo ele sequestra as pessoas. As pessoas votam como quem torce para um time de futebol. Se o outro time adversário fizer gol de mão, você vai gritar um monte, vai acusar um monte de juiz de ter roubado. Aqui o juiz do time de futebol, na minha metáfora, tá? Agora, se o teu time fizer um gol de mão, você vai sorrir, porque você acha que a tua malandragem te levou à vitória. Isso é o sequestro político que o populismo faz. Todo mundo aqui na nossa audiência deve ter aquele tio de domingo que defende o PT, que defende Lula, defende PSOL, até embaixo d'água, né? Se a gente tentar argumentar com essa pessoa, esse sequestrado político, esse que não consegue enxergar com clareza, esse que tem o daltonismo político, os argumentos deles são todos relacionados à paixão, à emoção. Eles não fazem sentido, eles estão longe da realidade, não correspondem à realidade. E, infelizmente, isso é uma característica que vem sendo construída há muito tempo no Brasil e é um processo muito difícil de reverter. Porque quando se apresenta para uma pessoa dessa um argumento, olha, a coisa tá feia, gente. Nunca teve tão feio com relação à entrada e saída de dólares como em 1999.
Olha quanto tempo. Não, mas veja bem, isso aí é culpa do Bolsonaro, isso é culpa do Trump, isso é culpa do vento, do calor, como alegou, né, o Alckmin esses dias, o calor extremo, até isso é um problema. Da Isso Semana Santa. Sequestro. Da Semana Santa. Da Semana Santa. que o ovo subiu por causa da Semana Santa. As galinhas que estão pedindo mais caro pela postura dos ovos, sei lá, vira um negócio irreal mesmo, Paulo, aí fica difícil. O que a gente tem que fazer, o que eu sempre sugiro para nossa audiência, é nunca entre em discussões mais acirradas com esses sequestrados políticos, com esses daltônios políticos, porque não vai conseguir, tá? Quando a vaidade para essa pessoa vale mais que a verdade, não vale nem a pena a discussão, né?